Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus nos vai falar, sobre a nossa vivência para com os mandamentos. Primeiro, ele vai falar sobre ele, Ele mesmo fala de que ele não veio trazer novas leis para a terra. Ele não veio inventar leis novas para o mundo. Ele não veio trocar os mandamentos que Deus entregou a Moisés. Pelo contrário, ele vem dar o pleno cumprimento, ou seja, total cumprimento, a perfeição, que antes não se tinha. Um exemplo, aquele episódio do casamento em que os fariseus perguntam sobre é certo divorciar-se? Aí ele fala, na lei de Moisés o que está escrito? Que a mulher se separe do homem, ou vice-versa, com um divórcio. Mas aí Jesus explica que era pela dureza do coração. Agora, comigo, essa lei, este mandamento, ele é elevado à perfeição, ou seja, não se deve divorciar. Não se deve separar aquilo que Deus uniu. Isso o próprio Senhor fala. Isso é um dos exemplos da perfeição da lei que que Jesus traz, E todo o resto da lei, ela tem um pleno cumprimento com Jesus, porque ele a vive de uma maneira perfeita e nos ensina a fazer o mesmo. É o que ele está falando aqui agora, Então, ele vem dar o pleno cumprimento da lei, o pleno cumprimento das profecias também. Porque ele diz, não vim abolir a lei e os profetas. Aquilo que os profetas falaram sobre ele vai dar o pleno cumprimento também. A profecia de Isaías e tantos outros profetas. Então, ele vem cumprir totalmente esta lei. E agora, ele falou dele, e agora ele vem falar para nós. Ele diz o que ele veio fazer com a lei, pleno cumprimento. Agora ele fala para nós. Meus irmãos, se nós vivermos a nossa vida sem olhar para os mandamentos, sem nos examinarmos constantemente sobre a nossa vivência com os mandamentos, nós não conseguiremos entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E, consequentemente, meus irmãos, não há como não viver os mandamentos e não influenciar alguém a não viver. Um leva a outro, é automático. Se eu vivo os mandamentos, se eu estou na lei de Deus, isso é visível. Isto é visível e os outros, consequentemente, vão fazer o mesmo. Como diz São Francisco de Assis, muitas vezes, São Francisco de Assis diz que, se necessário, use palavras. Ou seja, se nós vivermos bem o Evangelho, se nós praticarmos os mandamentos de Deus, é automático que as pessoas vão ver a gente vivendo assim e vão procurar fazer o mesmo. Entende? E aí nós vamos poder ensinar. Do contrário, tem o mesmo sentido, ou seja, se eu viver mal, se eu viver no meu egoísmo, isso vai transparecer? É lógico que sim. Se eu sou um marido ou uma mulher adúltera, isso vai transparecer. Se eu sou uma mulher ou um homem ignorante, que trata mal as pessoas, que despreza isso, que reclama, que murmura, que fofoca, isso vai ser visível. Da mesma maneira, se eu for uma pessoa boa, não for fofoqueira, for fiel, também vai ser visível. Basta nós escolhermos,
E aí, meus irmãos, entendam que ambas das ações nossas, as boas com os mandamentos de Deus e as ruins, vivendo no nosso egoísmo, dão testemunho, né? Todas as nossas ações são um testemunho. Agora, se elas são boas, se o testemunho vai ser bom ou não, depende do que a gente vai viver. E aqui Jesus fala, você não quer viver os mandamentos? Tá bom. Você não quer levar os outros a viver? Tudo bem. Não reclame quando, né, você não estiver mais dentro do reino de Deus, que aí não vai ter o que fazer. Então, meus irmãos, basta nos questionarmos, será que eu vivo os mandamentos? Será que eu procuro viver os mandamentos todos os dias? E, meu irmão, eu digo para você que talvez não esteja no conhecimento das leis, não esteja nessa vivência constante dos mandamentos da lei, né? Porque aqui eu abro um parêntese, né? O que é viver a lei, meus irmãos? Não é uma questão judicial com Deus, é amor, meus irmãos. É não pecar contra a castidade, é não desobedecer meu pai e minha mãe, não desobedecer as pessoas a qual eu estou sujeita por amor a Deus, e não porque eu tenho que cumprir, porque Deus me obriga. É por amor. Quando nós vermos os mandamentos com amor e fazer os mandamentos por amor, eu vou entender o quão lindo eles são e o quanto me fazem bem, porque me libertam do egoísmo. Tá bem? Então, fechando este parêntese, né, de que a lei, ela tem o total cumprimento no amor, e não no viver porque eu sou obrigado. Não, você não é obrigado a viver. Se você quer entrar no reino dos céus, sim, mas ainda assim você não é obrigado. Você faz por amor a Deus. Tá. E eu quero dizer para você que talvez não esteja vivendo nos mandamentos, não esteja com a sua vida reta, seja em pecado, esteja em adultério, esteja em desobediência, não sei, alguma coisa, algum pecado. Eu te recomendo, meu irmão, a buscar a confissão, a sair dessa vida, a sair desse teu egoísmo, que não vai te levar para algum lugar, claro que sim, mas esse lugar não se chama céu. Você sabe muito bem para onde que isso vai acabar. Então, meus irmãos, há tempo. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação, meus irmãos, é a quaresma. Essa vida que estamos vivendo é o tempo favorável, é agora. De buscar conversão, de buscar penitência, de buscar confissão, oração, é agora. Não desperdicem o hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, vivam hoje, meus irmãos, para buscar a confissão, para buscar a oração, para viver para Deus. Porque talvez amanhã a gente não tenha. Então, é nesse sentido, meus irmãos, não percam tempo para estar com Deus. É muito bom estar com Deus e viver nas leis de Deus sabendo que, por mais difícil que seja, porque não é fácil, no último dia, ou seja, quando nós partirmos desta vida, Deus nos dará a recompensa, por termos buscado todos os dias sermos melhores e amarmos cada dia mais as leis e ao próximo consequentemente. Deus te abençoe e te dê essa força para viver os mandamentos. E que possamos, neste tempo quaresmal, como eu falei, que é o tempo favorável, buscar a oração, a conversão, né, do nosso coração para com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.